Olá, desejamos que você esteja bem. Nós somos Laura Rosa Ferla, Luana Carolina da Silva e Mirela Cavalete Berté, estudantes do 4º ano do ensino médio, integrado ao curso técnico de administração no IFSU Campus Lajeado. Neste vídeo, vamos te contar um pouco sobre a civilização chinesa. A civilização chinesa faz parte das civilizações hidráulicas e é uma das mais antigas do mundo. Surge por volta de 5.000 anos antes de Cristo, no Vale dos Rios Amarelo e Azul, em que tem-se registros de aldeias primitivas voltadas à criação de animais e agricultura baseada no cultivo de arroz. Era organizada em um sistema de governo composto por dinastias chinesas hereditárias, isto é, famílias de reis governantes. A primeira de que se tem evidências históricas é a Shang, seguida pela Zhou, Qin, Han, Sui, Tang, Song, Yu, Ming, Qin Republic, Mao Zedong. Abordaremos com maior ênfase as dinastias Shang, Zhou, Qin e Han, analisando-as sob diferentes aspectos durante este vídeo. A dinastia Shang, datada de 1766 a 1027 a.C., surge em torno do Rio Amarelo e é a segunda dinastia real da história da China antiga, sendo a precursora da dinastia Xia, que representa o primeiro traço de uma organização realmente civilizada e um reino formalmente constituído em território chinês. Sabe-se que a sociedade era aristocrática, forma de governo na qual o poder político é reservado a uma classe social que detém privilégios transmitidos hierarquicamente. À frente nessa sociedade sobressaía o rei. Haviam também os nobres, que compunham a classe alta e eram geralmente pastores ou guerreiros, e a classe baixa, constituída pelos fazendeiros, artesãos e escravos. O primeiro rei dessa dinastia foi Shang Tang, que governou por aproximadamente 16 anos, sendo considerado um dos principais governantes da China antiga. Os reis dessa dinastia eram considerados filhos do céu e exerciam poderes absolutos. Além disso, criaram um exército poderoso e conseguiram expandir os seus territórios e domínios. A base econômica da dinastia Shang era a agricultura, cuja colheita mais importante era o painço. Além disso, trabalhos com jade, outras pedras e artefatos mais elaborados de metalurgia eram também muito comuns para a produção de armas e ferramentas mais sofisticadas. Além disso, a tecelagem desenvolveu-se rapidamente, principalmente com a criação do bicho da seda, um produto que transformaria a China posteriormente numa potência comercial no Oriente. Acerca dos aspectos culturais, sabe-se que a civilização da dinastia Shang caracterizava-se como politeísta, pois acreditava na existência de vários deuses, que estavam ligados a diversos elementos da natureza. Ainda, conforme visto anteriormente, essa população dominava a metalurgia e costumava produzir vasos cerimoniais de bronze, a fim de serem utilizados para convidar os espíritos, entender sonhos, fazer chover, ler presságios, realizar a cura e divinação celestial. Sobre o domínio dos Xiangues, a China aprimorou a escrita. Dessa época, datam os primeiros registros históricos fidedignos. A dinastia Zhou é sucessora da dinastia Shang. Compreende por volta dos anos de 1100 a 771 a.C. e é conhecida como Idade do Ouro. No que se refere aos aspectos políticos da dinastia Zhou, sabe-se que os estados pagavam tributos ao governo imperial, e havia também uma forte presença de descentralização política. As províncias possuíam certa autonomia e o poder era exercido, embora não totalmente, de forma local. Alguns historiadores ainda fazem uma relação entre esse sistema e o feudalismo europeu. Aqui o rei tem seu poder enfraquecido devido ao empoderamento dos nobres proprietários de terra, passando a exercer um poder de caráter simbólico. A hierarquia social era baseada em títulos e funções, a formação de uma classe nobre importante dentro da sociedade, pois estava interligada ao funcionamento da política, da força militar e da economia, que por sua vez manipulava o funcionamento das práticas administrativas, sociais e religiosas. A sociedade se dividia em duas classes. Abaixo estava a plebe camponesa e acima a classe patrícia, ou seja, os nobres hereditários. A economia na dinastia Zhou baseava-se na prática da agricultura, que era controlada pelo governo. Os donos de terra emprestavam terras aos servos e estes, em troca, deveriam pagar tributos, a chamada corveia. Mantiveram, sem grandes modificações, então,
a organização econômica da dinastia Shang, implementando apenas a cobrança dos impostos sobre a utilização do território. Novos tipos de produção agrícola foram introduzidos, bem como o artesanato e a manufatura. Quanto aos aspectos culturais, um importante marco é o desenvolvimento da filosofia do confucionismo e do taoísmo. Confúcio propõe ideias voltadas à união de Estado, indivíduo e sociedade, na defesa do amor, do exercício da virtude, da obediência e do interesse pelo próximo, que levava à prática do bem. Também nesse período nasce o Feng Shui, uma técnica milenar que era utilizada para trazer mais harmonia e bem-estar à vida das pessoas. Coube também usou a elaboração dos primeiros artefatos bélicos construídos em ferro, o que contribuiu para sua defesa. Por isso, essa é denominada a Idade do Ferro na China. Dessa forma, a dinastia contemplou um momento de grande refinamento e desenvolvimento para a cultura. Eram grandes apreciadores da música, da literatura e das belas artes. A dinastia Qin originou-se após o período dos estados combatentes, marcado por disputas militares realizadas entre 7 dinastias pela hegemonia da China. Culminou na vitória da dinastia Qin, o que levou à unificação do Estado chinês. Como primeiro imperador, Qin foi conquistando diversos territórios e incorporando-os ao seu reino. Por volta do ano 221 a.C., já havia conquistado quase toda a China. Essa dinastia durou apenas 15 anos, no entanto, foi marcada por um forte sentido de unificação, inovação tecnológica e cultural cruciais. No que tange os aspectos políticos, o governo é caracterizado por forte centralização política, pela padronização de sistemas de medida, pesos, escrita e o estabelecimento de leis, também pela intolerância e crueldade do imperador diante dos inimigos, com notável caráter militar. O sistema de governo era basicamente uma monarquia absolutista, pois o imperador detinha o poder supremo, mas sua autoridade era supervisionada por funcionários da alta hierarquia que dirigiam o Estado. Voltando-se à cultura, ocorre uma tentativa de imposição do legalismo em detrimento da filosofia, o que desencorajou fortemente o confucionismo. Quem construiu também o Exército de Terracota, um projeto que foi descoberto apenas em 1971, consistia em uma tumba piramidal com cerca de 6.000 soldados de terracota, cada qual construído para ser único. O objetivo era que protegesse o imperador em sua vida após a morte. Também ordenou a construção de estradas e muralhas, com ênfase à Grande Muralha da China, um dos maiores feitos de construção do mundo e marco da arquitetura chinesa, cujo objetivo era proteger a nação contra invasões bárbaras e o comércio da seda. A dinastia Han foi fundada por um camponês conhecido como Liu Bang em meados de 206 a.C. e durou aproximadamente 400 anos, instaurando um período dourado para a civilização chinesa e sendo ainda hoje o grupo étnico majoritário na China. Os Han mantiveram algumas características políticas da dinastia anterior, porém incrementaram novamente o confucionismo na sua forma de pensar. Conquistaram uma grande expansão territorial e, consequentemente, passaram a ter relações com demais impérios e reinos. Seu principal imperador foi Wu Ti, que criou a Rota da Seda, 7.000 quilômetros de estradas que passavam por toda a Ásia Central, fazendo contato, inclusive, com o Império Romano. Foi marcada por intenso crescimento econômico, com as habituais atividades agrícolas auxiliadas pelo desenvolvimento de novas técnicas e ferramentas como o arado e o aumento do comércio, principalmente em decorrência do uso da Rota da Seda, fazendo trocas comerciais e vendendo mercadorias como a madeira e a famosa seda chinesa. Tinham a organização de uma sociedade estamental com 5 principais classes, dentre elas a família real, seguida de grandes proprietários de terras. Após vinham os artesãos e pequenos comerciantes. Mais abaixo estavam os camponeses e, por último, os escravos. Alguns de seus feitos foram o sismógrafo, a biruta, operações com frações, números positivos e negativos, a bússola, o relógio de água e sal, entre outros. Na atualidade, a China é o país com o maior número de habitantes do mundo, terceiro em extensão territorial e possui a segunda maior economia, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Deixou de ser governada por dinastias no início do século XX, se tornando República da China em meados de 1911. Porém, após a Revolução Chinesa, em 1949, o Partido Comunista, cuja maioria de seus membros provém da dinastia Han, assume o poder com o líder Mao Tse-tung e desde então possui uma política nesta mesma linha. Sua economia liberal veio em uma crescente nos últimos anos, sendo líder de exportações e maior parceira comercial de muitos países, inclusive do Brasil.
Por fim, aqui estão as nossas referências. Muito obrigada por ter assistido até o final. Até mais!